Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padakshna Bhuta Simati Ridananda Daska Swami Janamine Namaste Guru Sai Pranamida Se Prabhupada Pramodaya Siddhanta. Hare Krishna. Então hoje vamos fazer a aula sem, por enquanto, pelo menos sem ninguém chegar, né? Está num momento um tanto drástico hoje, né? Com essas notícias do coronavírus, e também está chovendo muito aqui na região e as estradas estão bem difíceis de passar. Então, talvez seja não só a primeira aula assim, né? Talvez tenha mais aulas assim, com desenroladas coisas, situação no mundo. Mas aqui a gente vai continuar, você está aí e pode continuar assistindo. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no 11º canto, 18º capítulo, no verso 9. Então, a gente está seguindo aqui com a explicação sobre Vanaprastha, a terceira, né, dos 4 ashramas da vida, as 4 fases espirituais da vida. A terceira é Vanaprastha, e a gente viu na aula passada, né, que o Vanaprastha tradicional era bem austero, né, muito difícil, muitas provações, muita austeridades mesmo, assim, né, de aguentar frio e calor e fome. Então, assim, muito difícil, né, um pedido assim de realmente tentar se desapegar do corpo intensamente. Muito difícil. E agora vai começar o verso 9, na mesma linha. Vamos ver lá. Evam chirnena tapasa munirdamani shantata mam tapo mayam aradhya rishilokarupaiti mam. Evam, assim, tirnena, pela prática, tapasa, de austeridade, muni, o santo Vanaprastha, damani, santata, tão emagrecido que as veias são visíveis em todo o corpo, mam, a mim, tapa mayam, a meta de toda penitência, aradhya, adorando, Rishiloka, além de Maharloka, Upaiti, alcança, Mam, me. Tradução: o santo Vanaprastha, praticando penitências severas e aceitando apenas as necessidades mínimas da vida, fica tão magro que parece ser mera pele e ossos. Adorando-me dessa forma, por meio de penitências severas, ele vai para o planeta Maharloka e então me alcança diretamente. Então é isso, né? Krishna está falando, olha, ralação, né? Super, imagina, você vai realmente... É uma mortificação do corpo, é o termo correto. Onde você, para fins espirituais, realmente ignora o corpo, né? Aqui já não tem mais o dharma natural de preservar o corpo, cuidar do corpo. Aqui se abre mão de todos os dharmas praticamente, só resta o dharma espiritual. Por isso que é tão difícil. Se você pensar na explicação que eu passo dos 7 dharmas, aqui certamente não tem mais o dharma vocacional, não tem mais o dharma natural, não tem mais o dharma ocupacional, não tem mais o dharma pessoal, porque não tem mais relacionamentos, não tem mais o dharma comunitário, porque não tem mais vida em sociedade, você está isolado na floresta, Vanaprastha, aquele que mora na floresta. Não tem mais dharma universal, porque você basicamente não está se preocupando com mais nada e ninguém, só com a sua evolução espiritual, só sobra o dharma espiritual. Então é isso, se você abandonar todos os dharmas e focar só no dharma espiritual, o resultado é esse. Essa absoluta renúncia de tudo, mortificação do corpo, e literalmente você vai morrendo, mas morrendo em consciência bem elevada, focada em Krishna. E Krishna fala, olha, quem faz isso, quem consegue de fato, né, reservar essa última fase da vida dele só para isso, aí ele já está garantido, né? Dali ele já vai para Maharloka, que é
um lugar do universo muito elevado, assim, no mínimo ele vai para Maharloka, esse lugar muito elevado do universo, para grandes almas, e de lá ele já pode ter realizações diretas de mim e nunca mais voltar a nascer. Então, assim, é isso, é um pedido grande, mas o resultado também seria grandioso, né? Ok, verso 10. Aquele que, com prolongado esforço, executa esta penitência dolorosa, mas sublime, que concede a liberação última, apenas para alcançar o insignificante gozo dos sentidos, deve ser considerado o maior tolo. Então ele fala assim, imagina a pessoa que faz tudo isso, mas não buscando Deus, mas buscando só poder se elevar para planetas superiores, ter um bom carro. Ele fala, não, esse aí é o maior tolo. Ou seja, sacrificar o corpo desse jeito para ganhos temporários materiais, isso aí é o extremo da burrice. Então você fazer isso porque você tem um desejo sincero de se iluminar, de se encontrar com Deus, de adorar e amar Deus, aí tudo bem, isso é um caminho, não é o caminho que Krishna recomenda, vamos lembrar, não é o caminho principal, Arjuna nunca fez isso, né? os habitantes de Vrindavan não fizeram isso, esse não é o caminho que a gente recomenda, que a gente pratica, que a gente está vivendo. Mas isso era o que o pessoal fazia, né, na cultura védica como um projeto social, assim, de vamos levar todo mundo para a espiritualidade. Mas ele fala, então, que quem faz isso pensando em algum resultado material, aí ele realmente não entendeu nada e é um grande tolo, né? Ficar sofrendo assim à toa para poder ter algum outro ganho em outra encarnação. Verso 11. Se o Vanaprastha é acometido pela velhice e em virtude de seu corpo trêmulo, já não é capaz de executar seus deveres prescritos, ele deve colocar o fogo do sacrifício dentro do seu coração através da meditação. Então, fixando a sua mente em mim, deve entrar no fogo e abandonar o corpo. Olha só que nível que chegou a coisa. Então esse é um nível último, que a pessoa já sente assim, não, eu estou ficando fraquinho, estou ficando muito doente e eu não vou poder ficar aqui num bom padrão, vou precisar de ajuda, vou precisar de... alguém vai ter que cuidar de mim, eu já não consigo mais fazer nada. Aí fala, então, antes que isso aconteça, o Vanaprastha era para entrar no fogo sacrificial, ele tinha que se matar, imagina? Ele tinha que, né, agora tá bom, deu, hoje é o último dia, tchau, e entrava num fogo cerimonial. Então, assim, claro que a gente não tem nada a ver com isso, graças a Deus, Krishna não pede isso da gente na Bhagavad Gita, a gente não pratica isso, isso não é o caminho do yoga, de novo, isso é um caminho, assim, religioso, tradicional, védico, de buscar Deus dessa forma, assim, quase que como, sabe, indo pela matéria mesmo, assim, força bruta, tipo um ataque força bruta, assim, para buscar a liberação. Você chega nesse ponto de... imagina, né? De você botar seu corpo no fogo. Uf. Então, uau, né? Um pouco intenso e realmente um tanto radical, né? Ainda bem que a gente não precisa fazer isso. A gente pode viver a nossa vida, o nosso caminho, né? Pelo contrário, é o caminho de ter uma vida boa, servindo as pessoas, fazendo belas comidas para Krishna, comendo a sua praçada, cantando os nomes de Krishna, ouvindo os mantras, servindo as pessoas, né? A gente pode ter uma vida assim toda cheia de amor e de serviço aos outros, que Krishna acha até mais legal. Verso 12. Se o Vanaprastha, compreendendo que até mesmo a promoção a Brahmaloka é uma situação miserável, desenvolver completo desapego de todos os possíveis resultados das atividades fruitivas, então ele poderá aceitar a ordem de sannyasa. Então olha só o que está acontecendo. Aqui, Krishna vai começar a falar sobre o próximo estágio, o último, né, o quarto estágio dos ashrams. Então a gente teve Brahmachari, que era o estudante, Grihasta, a pessoa casada, Vanaprastha, que foi esse cidadão sofrido que foi morar na floresta, e agora Krishna está introduzindo sannyasa, o quarto ashram. Então olha só o que ele falou.
Porque algumas pessoas poderiam fazer o Vanaprastha pensando na promoção a esses super planetas. Ele mencionou Maharloka e aqui ele mencionou Brahmaloka, que é o supremo local dentro do universo. É o planeta do Senhor Brahma. Entendeu? Então isso é muito, muito superior aos planetas celestiais dos semideuses, que a gente já mencionou, né? Então, planetas celestiais dos semideuses, né, onde mora o Thor, né, Indra, na cultura védica, onde mora Indra e os deuses da natureza, o deus do sol, da lua, deus do fogo, aquele pessoal todo, né, o Monte Olimpo védico, planetas celestiais. Então, isso é, ok, um nível que para muito humano é incrível, é 10 mil vezes melhor do que aqui, mas ok. Mas aqui, o Vanaprastha que fazia tudo isso, ele ia bem além, ele ia para os planetas mais sutis do universo. Ele mencionou Maharloka e agora Brahmaloka, o planeta do Senhor Brahma. Então você está assim praticamente já no mundo espiritual. Você está num planeta onde o tempo passa muito devagar. Que Brahma, você tem que levar aqui um dia de Brahma. Um dia de Brahma são 4 bilhões de anos aqui na Terra. Então imagina você ir morar num planeta onde cada dia que você passa lá estão passando 4 bilhões de anos aqui no planeta Terra, entendeu? Então é outro papo, imagina, é outra dimensão praticamente, né? Super legal e obviamente, né? Zero sofrimento, né? Assim, tudo muito... É uma vida de quase só luz mesmo. Então, por isso que ele mencionou no verso anterior, né, antes do o penúltimo verso, que aquele que encara esse Vanaprastha pensando só nessa transferência para esses planetas é um grande tolo. Porque, né, depois de ficar um tempo lá, nem que você fique, né, bilhões de anos lá, depois você vai voltar aqui. E para uma alma eterna, bilhões de anos... dá na mesma, é um piscar de olhos, né? Você é um ser eterno. Então que isso seria uma tolice, como ele alerta Arjuna na Bhagavad Gita, que é uma tolice você adorar os semideuses e fazer todo aquele trabalho da cultura védica, não do yoga, mas da cultura mundana védica, de fazer aqueles rituais, aqueles processos todos, para você poder nascer nos planetas celestiais, que esse é o grande objetivo, de novo, da religião védica mundana. A religião, né, dos 4 Vedas, aqueles sacrifícios, tudo aquilo era focado, Vanaprastha, todo o Varnashram era focado para quem queria ter um bom karma e assim na próxima vida, depois da vida humana, poder morar, nascer nos planetas celestiais, né? Então Krishna fala, não, isso aí é super besteira, Arjuna, não faça isso, use a sua vida humana para atingir a iluminação, para isso que serve a vida humana, né? Para que você vai usar a vida humana para trocar 6 por meia dúzia? Então vai lá, busca o yoga. E aqui é parecido. Esse Vanaprastha está fazendo todo esse esforço espiritual, de desapego, né? De renúncia. Aí você fazer tudo isso só para você poder nascer em Maharloka ou em Brahmaloka, não compensa. Então ele fala, olha, se a pessoa conseguiu vencer esse desejo de apenas ter uma promoção a um planeta super elevado aqui do universo, então ele pode abandonar a mente totalmente no aqui e agora. Ele falou assim, ó, desapego de todos os possíveis resultados das atividades fruitivas. O que quer dizer isso? Que você não mais tem qualquer interesse no resultado material das suas ações. Então, né, na linguagem que a gente usa no caminho 3T, que você está com a mente totalmente no aqui e agora. Então, com a minha mente totalmente no aqui e agora, eu não desejo mais nenhum resultado, então eu estou totalmente no aqui e agora. Ok? Então, eu falo que a pessoa que está nesse padrão de completo mindfulness, aí sim ele pode aceitar a ordem de sannyasa. Vamos ver mais agora. Verso 13. Tendo-me adorado conforme os preceitos das Escrituras, e tendo dado toda a sua propriedade ao sacerdote encarregado do sacrifício,
A pessoa deve colocar o sacrifício de fogo dentro de si mesma. Dessa forma, com a mente desapegada por completo, ela deve entrar na ordem de sannyasa. Então, olha como é que entra na ordem de sannyasa. Você faz uma cerimônia, aqui é uma cerimônia, sempre a cerimônia com fogo, né? Você faz uma cerimônia de fogo, e aí qualquer propriedade que esteja sobrando sua, qualquer coisa que você pode largar, abrir mão, e aqui já, né, não tem mais ir com a esposa, aqui já a pessoa está sozinha, já abriu mão de tudo, não tem mais vínculo nenhum com nada e ninguém, tudo que sobrou, faz a cerimônia, ela entrega tudo que sobrou para o sacerdote que fez a cerimônia. E aí o próprio ato de cerimônia, o ato sacrificial, ela incorpora e fica totalmente dentro, e aí pronto, ela aceita a ordem de sannyasa. Então isso é muito diferente do sannyasa. Aqui hoje em dia você ainda vai ouvir falar, fulano é sannyasa, aquele é sannyasa, sannyasa e tal, não sei o que Swami, não sei o que Das Goswami. Isso não tem nada a ver, você pode ver que a gente está falando uma coisa aqui completamente diferente. O sannyasa original era um ato de absoluta e total renúncia, a gente vai ver nos próximos versos, né? Então, eram de pessoas assim realmente que abriam mão de tudo, no estilo do Vanaprastha e até um pouco mais. Então, vamos lá? Verso 14, entre aspas. Este homem que aceita sannyasa vai nos ultrapassar e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Entre aspas, fecho aspas. Pensando dessa maneira, os semideuses criam obstáculos no caminho do sannyasa, aparecendo diante dele sob a forma de sua ex-esposa ou outras mulheres e objetos atrativos. Mas o sannyasi não deve dar atenção aos semideuses e às suas manifestações. Olha que fantástico isso. Então, está dito aqui que a própria energia material, na forma personificada dos semideuses, vai tentar dar as famosas tentações. Então você vai lembrar na história de Buda, na história de Jesus, né, frequente nas histórias dos santos, esse período de tentações, né? Você quer mesmo renunciar a tudo? Quer mesmo se dedicar a Deus? Vamos ver. E aí, né, as tentações aparecem, mulheres lindas e objetos e poder e não sei o quê. Opa, então a pessoa era testada. Então é muito bom isso. A gente deve fazer isso da nossa própria maneira. A gente é muito insignificante, nenhum semideus está muito preocupado comigo ou com a gente. Mas a gente mesmo deve fazer esse teste. A gente mesmo tem que fazer aquela brincadeira que eu já mencionei antes, mas eu vou mencionar aqui de novo, que é a brincadeira do gênio da lâmpada. Sabe como é que é? Então você finge, você é num momentozinho quietinho, só seu, de contemplação, você está lá sozinho, né, de olhinhos fechados, e você faz o teste do gênio da lâmpada. Como é que é isso então? Só para você, não precisa falar com ninguém, tranquilo, pode, né, sem ficar com vergonha. Você vai lá e finge, ok, eu tenho aqui a lampadinha, o gênio da lâmpada, esfreguei a lampadinha, o gênio apareceu e falou, e aí, 3 desejos, o que você quer? Vê sinceramente, entendeu? Tente ser sincero, não tente ser artificial com você mesmo, mas sinceramente com você mesmo, pense bem assim, puxa, eu posso ter qualquer coisa, e agora a gente já estão estudando aqui, se vocês chegaram até essa aula tendo, né, ouvido todas as outras, você já tem uma noção vasta do grande cardápio védico, né? Que não é só, eu vou ter um Porschezinho, eu vou ter sabe, uma cobertura, não. O cardápio védico, né? Você pode ser o Sr. Brahma, você pode ser um semideus, você pode ter planetas inteiros, você pode ser dono do universo, você pode ter uma galáxia para você. Quer dizer, é bem expansivo o projeto. Então não pensa assim, eu quero um golzinho, eu quero um celular novo. Não, né? Pensando gigante, assim, não, você pode ter qualquer coisa. A gente está falando aqui de você reencarnar e começar em qualquer situação, com qualquer poder. Você pode ser o Thanos, entendeu? Qualquer coisa que você imaginar, você pode ser. Então, sinceramente, o que você quer ser? É muito legal isso aí, sabe? É muito legal você pelo menos ter noção, porque o que é mais perigoso são os desejos inconscientes. O desejo consciente, ele não é tão danoso.
Porque uma vez que você identificou com o desejo, você está na luz da sua consciência, você pode botar ele ali, sabe, numa quarentena, tô de olho em você, tô sabendo que você está aí, seu bobão. Não quero dar muita bola para você não, porque eu sei que isso é roubada. Qualquer desejo que seja, você pode ter falado seu Brahma, Sertano, qualquer coisa, mas é roubada. Qualquer desejo material é uma roubada, porque você é eterno e o desejo é limitado e temporário, por mais incrível que seja a sua imaginação. Então vai acabar, até o Sr. Brahma acaba, o universo todo acaba, então tudo que você conseguir vai acabar e você não vai acabar, então a matemática não bate. Então, né, você deve trazer à tona esses desejos para eles ficarem pelo menos conscientes, para você não ficar com eles funcionando, te influenciando no inconsciente, que esse é o grande perigo, entendeu? A gente não quer desejos nem emoções nos influenciando no inconsciente. A gente quer trazer eles à luz da consciência para então poder lidar com eles de forma racional, usando o poder da nossa inteligência espiritual. Ok, então, né, você trouxe esses poderes todos, viu se tem, não precisa esperar os semideuses não, e aí você lida com eles. Né? Mas no caso dessa grande figura que já passou por toda aquela ralação de Vanaprastha, ainda está firme, ainda fala que não quer nada, aí os semideuses vêm e testam ela pessoalmente. Verso 15. Caso deseje usar algo além da mera kopina, que é uma cuequinha, que é um trapinho que você usa assim, são 2 pedacinhos de pano que você amarra e fica uma cuequinha. Caso deseje usar algo além do mero kopina, o sannyas pode usar outro pano em volta da cintura e quadris para cobrir a kopina. Do contrário, se não houver emergência, ele não deverá aceitar nada além de seu danda e cântaro. Então, o que é isso? Então, tradicionalmente, a roupagem de um sannyas era só a kopina, né? Esses 2 paninhos amarrados aqui, que era cuequinha védica, só a cuequinha, no máximo, mais um paninho amarrado na cintura, né? Um dotezinho, uma paninha assim, mais simples até, só um paninho amarrado na cintura, e 2 posses, danda, que eram varas, era uma vara de bambu, ou às vezes na nossa tradição são 3 varas de bambu amarradinhas, com um pedacinho de algodão, então uma varinha, uma vara, e um cântaro, um potezinho para você carregar água. Então pelo menos isso você podia ter, uma garrafinha, né, para levar a sua água, você podia ter. Então só podia ter isso. Eram as únicas posses permitidas para o sannyas, tá? Danda, cântaro, uma cuequinha e no máximo um paninho por cima dos quadris cobrindo a cuequinha. Acabou. Então por isso que é bem diferente, né, dos nossos sannyasis que a gente vê hoje em dia. Você vê que é totalmente outra coisa. Hoje em dia, nas instituições dos sannyasis eles até são chamados de Maharaj, que Maha grande, Raja rei, os grandes reis, porque, né, eles vivem assim um pouco como reis, né? Eles têm vários servos, eles têm e computador, e tablet, e telefone, e carro, e viajam de primeira classe, classe executiva, né? Enfim, acaba tendo uma vida assim, pessoas servindo e fazendo preparações especiais, e, enfim, e recebendo doações, enfim, é outra farra, né? Tem conta no banco, cartão de crédito, relógio, uns têm relógio, enfim, em diferentes tradições tem até, né, o pessoal, sannyasi, tem relógio de ouro, Rolex, enfim, é outra história, né? Não é bem esse tipo de sannyasi aqui, não. Esse tipo você não vai encontrar muito facilmente. Verso 16. A pessoa santa só deve pisar ou pôr o pé no chão após verificar com os olhos se não há criaturas vivas, tais como insetos que poderiam ser feridos por seu pé. Então isso é uma prática legal. Confesso que, né, eu tento fazer isso, até ensino meus filhos a fazerem isso. Então essa é uma prática legal que se desenvolve quando você tem essa consciência.
do Dharma universal, que você não quer ferir nenhuma criatura, então mesmo andando assim, você fica de olho para ver se não vai pisar numa formiga, num bichinho, você fica de olho assim para evitar ao máximo, né, fazer outra criatura sofrer à toa. Ele só deve beber água após filtrá-la numa parte de sua roupa. Por quê? Porque eles achavam, né, eles sabiam que na água tinham bichinhos vivos, então se eu filtrar, aí eu não vou matar o bichinho, né, não vou beber e sem querer engolir criaturas que não precisavam. Só que não dá muito certo porque, né, eles são microscópicos, mas enfim, esse era o conceito pelo menos. E só deve falar palavras que possuam a pureza da verdade. Então isso é legal, né, até... eu falo isso nos meus vídeos, no meu outro canal, né? Essa importância de você falar a verdade, né? Como eu falo, assim, como Krishna explica na Bhagavad Gita, no capítulo 17, na verdade a gente tem que ter 4 filtros antes de abrir a boca, né? Veracidade, o que a gente fala, veraz, necessário, agradável e não vai ferir os outros. Então, assim, tem que ter esses 4 filtros para a gente saber que vale a pena falar, senão é melhor não falar. E, de modo semelhante, só deve executar uma atividade que sua mente, após a devida atenção, tenha determinado ser pura. Então, isso também vale para a gente, tá? A gente só deve, a gente pede isso, né, no yoga, que a gente tenha esse cuidado de só fazer coisas que você parou e pensou, deliberou. Isso aqui realmente é uma atividade pura, né? Na linguagem do caminho 3T. Isso aqui é o melhor de mim, está dentro do meu Dharma, eu devo fazer, é uma ação iluminada. Então eu falo muito sobre isso, né? A gente deve, aí como yogi, todos nós yogis devemos tentar viver assim o máximo possível. Né? Você não deve fazer nada que você no primeiro parou e pensou, bem cá, né? Não vamos só no sentimento, não vamos só no impulso, deixa eu realmente pensar. Né? A gente fala aqui do pensamento lento, né? A gente deve pensar, devo realmente fazer isso? Realmente é uma atividade boa? Pensamento lento e não pensamento rápido, do impulso, do estalo. Não? Então a gente deve pensar, todos nós devemos fazer isso. Verso 17. Quem não aceitou as 3 disciplinas internas, a saber, evitar a fala inútil, evitar atividades inúteis e controlar o ar vital, o prana, jamais pode ser considerado um sannyasi apenas pelo fato de carregar varas de bambu. Então, bem legal isso aqui. Olha só o que seria a qualificação de um verdadeiro sannyasi. Quem não aceitou as 3 disciplinas internas, ele colocou assim, 3 regras. Primeiro, evitar a fala inútil. Bem legal, como a gente falou, né? No verso anterior, a gente deve ter esse filtro. Krishna fala que isso é tapas em sattva no que diz respeito ao corpo, à fala. Então a gente deve praticar, Krishna pede isso na Bhagavad Gita para o yogi, a gente deve desenvolver sattva guna ao ponto que a nossa mente está pacificada o suficiente que eu possa então ter noção do que eu estou falando, pensar antes de falar. Então, certamente, evitar a fala inútil. 2, evitar atividades inúteis. Atividade inútil seria aquela que não tem utilidade espiritual. Na visão espiritual, inútil é a que não tem utilidade espiritual. E a atividade inútil, então, numa linguagem do caminho 3T, que todos nós podemos aplicar, seria a atividade que não segue o Dharma. Então, essa atividade que não é de acordo, que não está alinhada com o seu Dharma, você não deve praticar. Isso a gente fala direto e realmente isso é uma responsabilidade de toda pessoa no despertar espiritual. Você tem seus 7 dharmas. Se a atividade não vai se encaixar num desses dharmas ou mais, por que você está fazendo, né? Qual que é a motivação por trás da atividade? É melhor não fazer. E aí, por último, ele colocou assim, controlar o ar vital, controlar o prana.
Nesse caso, ele pode estar falando também daquele sannyasi que ia ficar realmente fazendo um esforço específico de pranayama, controlando o ar vital para poder entrar em estados prolongados de meditação, já misturando um pouco com o caminho de meditação pura, mas também numa interpretação lato sensu, controlar o prana significa controlar as atividades do corpo. Porque lembra que prana, ar vital, é a versão védica da energia do corpo, energia biofísica do corpo. Então, assim, se você consegue controlar a energia do seu corpo, significa que você está fazendo tudo, né, sob o seu controle. Você está com autocomando. E isso é o verdadeiro sentido de sannyas, colocar tudo dentro. A palavra sannyasa significa colocar tudo dentro, ou seja, saber usar toda a energia, tudo que você tem dentro do seu propósito, dentro da espiritualidade. Então é isso. E jamais pode ser considerado um sannyasa apenas pelo fato de carregar varas de bambu, ou seja, não adianta você só ter, né, a roupagem de sannyasi, mesmo as varinhas de bambu e seu cântaro, e não está praticando a verdadeira sannyasa. Então é isso. Então vamos encerrar por aqui. Que Krishna abençoe vocês com desapego e essa capacidade de viver a sua vida completamente focada no seu despertar espiritual. Hare Krishna.